Inicia-se agora o programa Descomplica com Janaína Correia e Adriano Boeira. Descomplicando sua vida com informações bíblicas sobre saúde, família, igreja. Esse programa descomplica o que muitos vêm complicando. Cumprimentamos a todos. Esta é uma produção independente de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Queremos cumprimentar a todos nessa tarde com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar, irmãos, então, como de costume, com uma oração. Peço que todos que sentirem no coração de nos acompanhar, sintam-se à vontade. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por poder estar aqui. Por esse tempo, Pai, que Tu tenha aberto essas portas, que Tu tenha abençoado a vida do Silvio, tenha abençoado essa rádio, Pai. Pedimos, Senhor, que mais uma vez Tu desça com a Tua graça, com a Tua misericórdia sobre nós, Pai. Senhor, que as palavras que saiam da nossa boca, Senhor, venham servir, Pai, para edificar vidas, edificar casamentos, Senhor. A união de pais e filhos, Senhor, para edificar os casamentos, Senhor, restituir, Senhor, restaurar o que Satanás tem trabalhado tanto para destruir, Pai. Senhor, nos dá sabedoria para falar, com simplicidade, Pai, com humildade, Pai, mas que seja, Senhor, objetivo para salvação, libertação de vidas, restauração de casamentos, Pai. Em nome de Jesus, nós te entregamos essa oração e este momento, Pai, em Tuas mãos, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Eu quero ler dois versículos com os irmãos. O primeiro todos os dois são em Provérbios, mas o primeiro, irmãos, é Provérbios 31:10, que diz assim: quem consegue encontrar uma mulher virtuosa? Porque o seu preço é mais acima do que os de rubis. Agora, em Provérbios 14, primeiro. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com suas próprias mãos. Hoje, irmãos, a gente vai falar um pouco sobre casamento, sobre a sabedoria que a mulher tem que ter e a fúria de Satanás contra a vida da mulher, que desde o princípio já foi assim. Primeira coisa, irmãos, que eu gostaria de falar para vocês é sobre que a mulher, ela tem que ter essa sabedoria em saber dialogar, saber diferenciar o que é diálogo e o que é briga, o que é discussão e o que é um debate entre homem e mulher. A gente vê, irmãos, hoje em dia, muita divergência de valores, irmãos. Hoje o mundo prega para nós que os direitos são iguais e que as mulheres têm que tomar a frente e a posse de muitas coisas. Algumas, irmãos, não concordo com todas. Porque a palavra diz que o cabeça da casa é o homem. E se a gente quer a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, a gente tem que honrar os princípios bíblicos. Porque se a gente não honra o que está escrito aqui, do que nos serve estar dentro da igreja? Para fazer de conta que somos, que podemos, ou que talvez achando que somos melhor que alguém? Tem um louvor, irmãos, que diz que nós não somos melhor que ninguém, a gente só é diferente. E isso é a diferença. Tu sentir dentro de ti que tu não é melhor que ninguém. Tu não é melhor que a prostituta, que o ladrão, tu não é melhor que ninguém. Tu só é diferente. Por que tu é diferente? Porque a própria palavra te transformou. Porque sem ela, tu seria a mesma coisa. Não teria transformação. Aquele que honra os princípios bíblicos, aquele que busca o querer de Deus, tem transformação. Agora, aquele que não se entrega para a palavra de Deus, irmão, não tem transformação. Uma vez eu já falei aqui e volto a dizer. O crente que diz que eu sou assim e pronto, tem que avaliar os seus princípios. Porque a palavra diz, principalmente no Novo Testamento, que todos os apóstolos que Jesus escolheu, eles vieram como estavam, mas tiveram uma vida de transformação. Foram transformados até chegar ao excelente de Deus, ao memorável de Deus. Mas teve todo um caminho, irmãos, toda uma trajetória para que isso acontecesse. E aqueles que não aconteceram se perderam pelo caminho, como foi Judas. O que é, irmãos, uma briga? Tem um ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam. E isso vale muito para nós cristãos. Quando a gente sente que o nosso esposo, que ele está alterado, que ele vem com problemas já da rua, com
cabeça quente, às vezes do emprego, de colega de trabalho, de patrão, de algum serviço que não deu certo, e tu pergunta alguma coisa e já vem aquela palavra agressiva, né, irmãos? O que a gente faz? O que a mulher sábia faz? Deixa para conversar depois, deixa para debater depois, deixa para falar depois. A gente tem que entender, irmãos, que assim como aquela pessoa que está ali naquele momento não tão bom assim, tu também vai ter o teu dia de tu não estar tão bem assim. E se tu tem compreensão daquele momento, quando chegar o teu tempo, Deus vai trabalhar no coração daquela pessoa para que ela também tenha compreensão da tua dificuldade. A gente cobra do outro numa excessividade que às vezes a gente não pratica quando é a nossa vez, quando é a nossa hora de receber. Irmãos, a gente vive num contexto onde a família, o casamento, os filhos, eles estão tão desvalorizados, essa é a palavra, que a gente dá mais amor, mais carinho, mais respeito para quem a gente encontra na rua, para quem a gente encontra no ônibus, para quem a gente esbarra, pro patrão, para qualquer outro tipo de pessoas, irmão, que a gente esbarra na rua no nosso dia a dia. A gente dá mais, a gente tem mais jeito, mais afetividade no falar para com essas pessoas do que para aquelas que estão conosco todos os dias. Para aquelas pessoas que, a pessoa que vai estar contigo quando tu estiver enfermo, que vai ser quem vai levar um chá para ti lá na cama, que vai ser aquela pessoa que vai te levar um remédio, que vai lá fazer uma oração por ti, aquela pessoa que leva, porque irmãs, eu não sei se as irmãs fazem isso, mas eu dou sempre a minha vida como exemplo, porque eu faço, irmãs. Daí se eu faço, eu digo para as irmãs que vocês conseguem. Não é nada fora do comum, porque eu não sou especial. E se eu consigo, as irmãs também conseguem. Quando meu esposo está cansado, chega do serviço cansado, se não é eu, é uma das minhas filhas, a gente leva comida para ele na cama. E não nos custa, irmão. É ato de amor, de carinho. Se o meu esposo, que foi aquele que batalhou o dia todo, sendo o provedor, trazendo sustento para dentro de casa, o que vai me custar de levar um prato de comida na cama? E às vezes a gente faz isso para um estranho. A minha casa, irmãos, não estou falando para se engrandecer, mas a minha casa parece que é o para-raio de pessoas que precisam de alguma coisa. Passa pessoas pedindo alimento, é a minha casa. E aí eu pego e vou lá e levo, irmão, com todo carinho, todo amor, o alimento para aquelas pessoas que passam ali pedindo. E aí pro meu marido eu não vou fazer isso? Se é ele que é o provedor, se é ele que traz o sustento para dentro da nossa casa, os irmãos conseguem acompanhar que a gente está tendo mais carinho e mais cuidado com o outro do que com aqueles que convivem dentro do nosso lar. A gente está dando mais amor, mais atenção para os outros do que para dentro do lar. Não que a gente não tenha que ter, tu tem que ter carinho, respeito, amor para com todos, assim a palavra diz, mas em especial para aqueles que estão na tua volta, especialmente para a tua família. A minha esposa está falando sobre nós fazer algo para um que não são da nossa casa e deixar de fazer pelos de dentro da nossa casa, né, irmãos? Claro que a Bíblia diz que nós temos que fazer, para nós dentro de casa e para o de fora, Mas nós fomos domingo, fazer uma visita e na casa de uma irmã hoje que está desviada, e o seu esposo ficou no caminho do Senhor, Ela saiu, se desviou, e os seus filhos, a sua filha, ela usava suas vestes de crente, e o seu pai, no começo, levava a vez quanto ela no culto. Chegou um determinado tempo, deste decorrer, já fazia 2 anos que estão separados, 2 anos e pouco, eu acho. E ela daí começou a muito falar para nós, se clamar, como pode meu esposo, pregar a palavra, falar do amor de Cristo, sendo que ele abandonou seus próprios filhos, não convida mais para ir no culto, ficou 2 meses sem ver as crianças. 2 anos sem levar a menina na igreja. 2 anos sem levar a filha, irmãos, uma filha de 13 anos para a casa do Senhor. E quando ela falava, irmão, isso, a gente fica para dentro da gente, fica só pensando, meditando e olhando, irmãos, que pregar tanta santidade, pregar tanta coisa, em nome de Jesus, mas não
tem partes na Bíblia que não vive daí, dentro da sua casa, como a minha esposa estava dizendo. E ela falava para ele, né, vem buscar as crianças então, para ficar contigo, né, para te levar na igreja, eles. E ele simplesmente abandonou os filhos, não levou uma para a igreja. E ela falava, agora tu leva os outros, leva os irmãos e deixa de levar os teus filhos. Agora hoje, a menina com 13 anos, né, largou as suas vestes. Não quer mais saber de igreja. Não quer mais saber dos caminhos do Senhor. Por causa do quê, irmãos? Por falta de atenção dentro da sua própria casa, irmãos. Mas não é que a gente não tenha, sabe, que ajudar, que fazer para os nossos irmãos em Cristo, mas dentro da nossa casa, a Bíblia fala que ama o teu próximo como a ti mesmo. Tu tem que primeiro te amar, depois amar o próximo. E a outra instituição tão importante quanto a igreja é a nossa família. É a nossa família. Então tu cuida de ti, cuida da tua família, para depois tu cuidar da igreja. Tu ajudar os irmãos, tu auxiliar os irmãos, porque é um jugo desigual, irmãos. É um peso, é um contrapeso na balança, essa balança fica desigual. Cristo, irmãos, é o equilíbrio. Cristo é a ponte do equilíbrio, é o que é o que nos equilibra. Se esse equilíbrio, se essa balança se desequilibra, tem algo de errado. A gente não tem como deixar um filho em casa para levar outra pessoa no culto. Ou tu faz 2 viagens, ou então tu leva só teu filho. Porque se tu não ensina para o teu filho o caminho que ele deve andar, como que vai ser quando crescer? O que essa criança vai aprender? Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, porque a criança, nesse ponto assim, de infantilidade, no início da adolescência, a criança ela generaliza tudo. E para essa criança, é como se ela tivesse a culpa de tudo. A criança toma culpa para ela. Quando tu deixa um filho teu em casa e leva outra pessoa, a rejeição no coração daquela criança aumenta. Aquela criança se sente desmotivada, desvalorizada. Aquela criança começa a entender que para o meu pai e para minha mãe é mais importante levar o fulano e o beltrano na igreja do que me levar, que sou filho. A criança, o adolescente, ele sente tudo com muita intensidade. São sentimentos ao extremo. A gente tem que entender, irmãos, que primeiramente é os nossos, da nossa casa, os que nos rodeiam. Se tu não tem condições de fazer 2 viagens, de levar esses irmãos em 2 etapas, leva a tua casa, leva a tua família. Não deixa a tua família em casa, irmãos. A gente está vendo um debandar de adolescentes das igrejas por isso, irmãos. A gente está focando nos adultos e esquecendo das crianças. Não que a gente não tenha, mais uma vez eu vou repetir para os irmãos, não que a gente não tenha que ajudar os irmãos, que focar nos adultos, não. Mas primeiramente a tua casa. Foca nos teus. Porque a gente já tendo os nossos filhos sendo criados na igreja, com educação bíblica dentro de casa, comportamento bíblico, já é difícil, irmãos. Que dirá se tu deixa o teu filho em casa. E o pior, a maioria das vezes a gente deixa os filhos da gente aqui, ó. A gente troca a igreja para deixar os nossos filhos, ó, mexendo aqui. E isso aqui, irmãos, olha, é canal de bênção para quem sabe usar, mas é uma maldição para quem não sabe, principalmente na mão de um jovem. A maioria dos casos que a gente pega de relação sexual antes do tempo é incentivada pelo celular, irmãos. É incentivada por aqui. Aqui está sendo a janela que Satanás está usando para contaminar os nossos filhos. E a gente às vezes não vê por quê? Porque eles estão mexendo no celular quietinho, pra gente é cômodo. Pra gente é cômodo ficar lendo a Bíblia, conversando com um amigo, estudando, fazendo qualquer outra coisa, pra ti é cômodo. Porque eles estão lá quietinho no cantinho dentro de casa. Mas às vezes eles estando dentro de casa, o estrago está sendo feito muito grande. A gente tem que ter esse cuidado, irmãos. Esse cuidado com os nossos jovens. Eles têm que entender a importância da Bíblia. A importância de ir no culto, da comunhão com os irmãos. Porque muita gente diz que não precisa ir para a igreja. Quando a gente não vai para a igreja, irmãos, a gente se enfraquece. Quer falar uma? A gente acaba deixando que o
nosso alimento espiritual se esfraqueça. Ali naquele momento, tu busca fortalecimento de Deus, tu busca engajamento com os irmãos e união com Deus. Ali naquele momento, não pode deixar, irmão, não pode, é errado, é totalmente errado deixar teus filhos em casa, a não ser que tu não tenha condições de levar, aí é outra história, mas colocar os nossos filhos em contato com a igreja é muito importante, irmão. E outra coisa, irmãos, que eu vou aproveitar, já que o Espírito Santo está me levando para esse lado, e vou falar. Que vergonha para os crentes, irmão. Deixar filho dentro da igreja jogando joguinho na hora do culto. Que vergonha para os crentes. Irmãos, eu me converti há não muito tempo. Eu me converti há 9 anos. 9 anos eu me converti. Mas eu já frequentava a igreja desde os meus 12 anos de idade. E eu nunca vi, irmãos, tamanho desrespeito que nem está agora na igreja. As crianças estão jogando joguinho na hora do culto. As crianças estão chupando bala, mascando chiclete. As crianças estão correndo, gritando na hora do culto. E os pais estão lá como se nem vissem os próprios filhos. Como se naquele momento não tivesse filho. Irmãos, a gente tem que ter essa sabedoria de, pelo menos na hora da palavra, tu colocar o teu filho sentadinho do teu lado. Na hora da palavra, chamar a atenção do teu filho. Agora senta aqui, meu filho. Agora é a hora da palavra, a gente tem que ouvir o pregador, ouvir o que o irmão vai falar, o que a irmã vai falar. Nesse momento, irmão, é importante que a gente chame a atenção dos nossos filhos para ele ter reverência pela palavra de Deus. Irmãos, a gente veja, né, que quando seus pais deixam as crianças, né, no joguinho, às vezes os próprios pais não estão prestando atenção na palavra e os seus filhos também estão ali totalmente desapercebidos, irmãos. Irmãos, é uma coisa tão, como é que eu dizer, tão, assim, com a minha esposa falando, é coisa tremenda, irmãos, isso aí, porque mais tarde você vai ver a consequência, irmãos. Vai ver o desrespeito, né? Vai vir cobrança da escola, porque a criança é mal comportada, não se comporta na escola, né? Briga, faz isso, faz aquilo outro. Eu não estou falando que o meu filho ele é muito agitado, né? Muito agitado, e a gente cobra muito dele também isso, irmãos, né? Pelo menos da palavra de Deus a gente tem que ter essa reverência, irmãos. Não tem como tu, né, também segurar o teu filho o culto todo, sendo que a maioria dos pais não tem um controle dos seus filhos, né? Libera os seus filhos, então é complicado uma criança, né? Tu puxar ali e ficar do teu lado toda a vida. Mas na hora da palavra, irmãos, a hora da palavra é uma coisa que é muito importante para que mais tarde nossos filhos venham ter o temor de Deus, irmãos. Porque não adianta nós pregar aí fora, né, que Jesus faz isso, que Jesus faz aquilo outro, e mais tarde, né, ter o teu filho nas drogas, né, no mundo da prostituição. Isso tudo acontece, irmãos, se tu não ensinar os teus filhos na hora da palavra ter reverência, irmãos. Assumir os nossos erros, irmãos. A gente tem que assumir, avaliar a nossa vida e assumir os nossos erros. E ensinar os nossos filhos que não é porque a gente está na igreja que a gente é o super santo, que a gente erra, que a gente falha. Mas o mais importante, irmãos, é assumir os nossos erros. É entender que a gente está errado, é assumir que a gente está errado. Às vezes a tua esposa, o teu marido vem e fala pra ti, eu não gostei disso. E tu, mas isso e aquilo. Não, gente. Se a pessoa está falando que está desgostosa com aquela situação, é porque alguma coisa aconteceu. Para aquele 1 segundo para ouvir a pessoa. Porque se fosse o teu patrão lá no teu emprego, dissesse pra ti, olha, eu não gostei disso, esse serviço está mal feito, tu vai parar para ouvir as considerações dele, não vai? E aí tu vai te explicar. Para ouvir as considerações do teu esposo, da tua mulher. Escuta as reclamações, por mais que tu não concorde, mas escuta. Escutar, irmãos, assim, ó. Tinha um irmão que falava pra gente assim, ó. Deus nos fez com 2 orelhas e uma boca. Porque Deus já quis nos ensinar, desde o princípio, que é pra gente ouvir mais e falar menos. Então, se o teu cônjuge tem uma reclamação contra ti, escuta. Dá aqueles minutos de atenção para escutar o que ele tem para falar, escutar as suas reclamações, e aí tu pesa dentro de ti. Tu não precisa ali na hora debater, querer te defender, querer falar. Não, pesa dentro de ti. Pesa dentro de ti se aquela situação que a pessoa está pedindo para te fazer vai ser tão difícil assim, não vai valer a pena.
não vai valer a pena pelo teu casamento. A gente, irmãos, a gente assim, tem uma luta tremenda contra o nosso eu, contra o nosso orgulho. A gente deixa de fazer coisas pequenas por causa do eu e do orgulho. O meu esposo, há um tempo atrás, ele me chamava de chata. E eu falei umas 2 vezes pra ele: eu não gosto que tu me chame de chata, para de me chamar de chata. E ele parou, irmãos. Essas pequenas coisas que fazem a diferença. Se o outro não gosta que fale aquilo, não gosta que fale apelido, não faz. Para a saúde do teu casamento, porque essas coisas pequenas vão corroendo. A prática do pedir perdão, irmãos, é muito importante. É muito importante, a gente tem que pedir perdão. Sempre que erra, pede perdão, vai lá, te reconcilia, faz as pazes. Um dos maiores erros nossos que eu aprendi desde o tempo da minha mãe, pra gente não dormir de mal um com o outro. Brigou, tu entendeu que a iniciativa da briga foi tua, que tu que tomou a frente para aquela discussão, vai lá e te reconcilia. Desce do teu eu, desce do teu orgulho, te reconcilia. Pede perdão, faz as pazes. Não sai de casa bravo com a tua esposa, brava com teu marido. Se reconcilia, faz as pazes. Não deixa Satanás continuar trabalhando na tua cabeça o resto do dia. Porque se tu vai ali e faz as pazes, pronto, aquilo acabou, tu jogou um balde de água fria naquela fogueira e o diabo para de ficar fermentando a tua cabeça. Mas há também uma coisa, irmãos. Eu já vi situações de casais em que uma das partes vai pedir perdão e a outra parte não aceita. E a outra parte recusa o perdão. Se tu não dá o perdão, tu também não é merecedor do perdão de Deus. Se aquela pessoa está se humilhando, vindo pedir perdão para ti, o mínimo que tu deve fazer é aceitar o perdão. Aceita o perdão, abraça teu esposo, se reconcilia, faz as pazes e continua aquele término do teu dia em paz. Em paz contigo, em paz com ele, em paz com Deus. Porque se naquele momento ali, Deus permite que os teus dias nessa terra se terminem, para onde tu vai? Intrigado com o teu esposo, intrigado com a tua mulher. Já parou para pensar nisso? Mas eu estava aqui, escutando que tantas situações que quando a gente fala, que coloca para fora, a gente relembra, aquilo que lá atrás nós vivemos, irmãos. Por isso que é muito bom a gente dialogar, falar, para que a gente possa lembrar das situações ao qual vivemos, ao qual já suportamos, essas nossas dificuldades, irmãos. Eu me lembro que lá atrás, irmão, no começo da nossa caminhada, a minha esposa, ela é muito dizer que ela estava certa, Estava certa. E quando tem 2 debatendo, irmãos, cada um quer ter mais razão que o outro. Até nós entender por dentro da palavra de Deus, Mas, infelizmente, é assim, irmãos. No começo da nossa caminhada, a gente até conhecer a palavra de Deus, a gente teima muito um com o outro, debate muito, Acaba discutindo, E às vezes nós precisamos de ajuda de alguém com mais experiência na caminhada, da Bíblia Sagrada, do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando, eu falava com a minha esposa, aí nós contava, principalmente ela sempre foi muito curiosa, muito de estudar a Bíblia, de buscar. E normalmente era ela que escrevia todas as nossas situações, as nossas brigas, nossas contendas, no começo da nossa caminhada. E ele levava, até no nosso pastor, que era o começo da nossa caminhada, nós tínhamos outro pastor, Então ela sempre levava, as situações para ele, falava, que eu estava errado, isso, aquilo, outro. E que nem ela estava falando agora, irmãos, da mulher sábia. Naquele tempo ela não era sábia, Ela queria contender, às vezes, não precisava, mas tinha que ter essa contenda. E eu quero dizer para os irmãos que não deixe isso virar uma bola de neve dentro da tua casa. Temos homens e mulheres de Deus, que já têm dado fruto. Então vale a pena tu pedir ajuda, para que isso possa te ajudar nessa caminhada, irmãos. Se tu não buscar ajuda no momento certo, tu pode destruir a tua família, pode perder os teus filhos, teu esposo, Então que você também venha a entender, irmãos, que esse propósito que nós temos aqui falando, do Descomplica, tem tantas coisas que às vezes tu passa por dificuldade, mas não pede ajuda, porque acha feio, Orgulho.
não vou falar da minha vida para ninguém. As minhas dificuldades. Porque eu faço isso, aquilo outro, e eu não acho certo. Mas na verdade não é o que a Bíblia diz. O nosso eu, o nosso orgulho, irmãos, não tem que prevalecer. E a gente tem que ter, né, irmãos, se tu não confiar no teu pastor ao ponto de não poder levar até ele uma dificuldade que tu tá passando no teu casamento, eu te convido a dar uma revisada no teu propósito nessa denominação, irmãos. Porque como que eu vou congregar numa igreja onde eu não confio no meu pastor? Onde o meu pastor, pra mim, porque se tu não pode levar o teu problema pro teu pastor, é a mesma coisa que se tu estivesse dizendo pro teu inconsciente que ele não é confiável. Se ele não é confiável, como que tu tá congregando nessa igreja? Nessa denominação? Agora voltando aqui à nossa pauta aqui, irmãos. Ser grato, irmãos. Ser grato é muito importante. Eu ensino isso muito ao meu menino. Porque a gente vive num mundo de fast food, né? Tudo é pronto, tudo é na hora, tudo é lanche. E as crianças já querem isso, né? As crianças já querem o lanche, querem a batata frita, querem o doce. E às vezes quando ele quer, e eu não faço, mas assim, é uma vez por semana e olhe lá que a gente faz um lanche fora, é comida. Filho, criança tem que comer comida. Arroz, feijão, salada, verdura, carne, criança tem que comer comida. Almoço e janta a criança tem que comer, irmãos. A criança precisa disso tanto para a sua saúde do corpo, quanto também para a saúde mental. A criança precisa desses nutrientes para ter uma saúde mental boa. E quando ele pede que a gente não dá, eu sempre deixo bem claro, irmãos. Tem criança que não tem. Tem criança que não tem arroz, feijão e uma carninha igual tu tem. Ser grato, ensinar teu filho a ser grato. Ensinar o teu filho a ter gratidão pelas mínimas coisas. Ser grato para quando alguém te alcança um copo d'água, para quando alguém te alcança uma xícara de café. Ser grato pelo alimento que tu tem na tua mesa, independente de qual seja o alimento. Ser grato pela vida do teu marido, que se essa semana tu pôde comer só arroz, feijão e ovo, seja grato. Tu tem o arroz, feijão e o ovo. Irmãos, a gente já passou assim, meses comendo arroz, feijão e ovo e ninguém morreu. E passou, entende? São coisas que a gente tem que passar. Paulo disse que eu sei viver com fartura e sei viver também na escassez, na pobreza, na falta. Às vezes, irmãos, Deus nos permite para que a gente tenha essa experiência de vida. E para saber, e agora? Tu vai reconhecer o pouco que eu te dou? Ou tu só vai reconhecer quando tu tem fartura, quando tu tem lanche, quando tu tem uma despensa cheia, próspera? Ser grato, irmão. Ser grato pela vida do teu marido. Ser grato se tu tem uma bicicleta para ir pro serviço, se tu tem uma moto, um carro. Ser grato. Irmãos, teve épocas que o meu esposo, eu e ele, a gente foi trabalhar, ele pedalando e eu na garupa da bicicleta. Hoje a gente tem um carrinho, graças a Deus, e a gente tem que ser grato por isso. Tu tem que ser grato pelo que tu tem. A vida, irmãos, é uma escala. É uma escada que tu vai subindo degrau por degrau. Se tu tem hoje uma bicicleta, seja grato. Tem gente que não tem. Se tu tem um carrinho, e esse carrinho é um carrinho simples, seja grato, ora a Deus. Irmãos, quando eu não tinha casa, eu pedia para Deus, Senhor, eu só quero uma casa que não chova dentro, Senhor, só uma casa que não chova dentro. Porque a casa que a gente morava, que nem nossa não era, chovia dentro. Hoje, para a graça e para a misericórdia de Deus, a gente tem uma casa boa. Mas porque também, irmãos, além da gente assumir nossos erros, além da gente ser grato, tu tem que ter atitude. Não adianta a gente ser grato, assumir nossos erros e dizer, eu tenho fé e eu vou ficar dentro de casa e tudo vai acontecer. Não. A tua fé é para orar e pedir para o Senhor para que Ele abra as portas, para que Deus faça o impossível por ti. Agora, o possível é tu que tem que fazer. A própria palavra diz que o homem tem que tirar o sustento do suor do seu rosto. Então, se tu quiser ficar sentado, amigo, dentro de casa, tu vai ficar. O teu pastor até pode te ajudar 1, 2 vezes, mas vai chegar ao ponto que o próprio Deus vai endurecer o coração dele. Porque a Bíblia ensina que a gente tem que tirar o sustento, a gente tem que ir buscar, e tu tem que ter sabedoria. Não é porque o meu esposo está aqui, mas quem me freia lá em casa é ele. Porque às vezes eu quero gastar além do que eu posso, e ele que diz, não dá. A gente tem isso para pagar, a gente tem que economizar aqui, nossos objetivos são esse. Alguém tem que ter esse pulso
de saber até onde pode ir. Se tu ganha 500 reais por semana e gasta 600, só para agradar a tua esposa, tu tá errado. A tua esposa tem que entender quando pode e quando não pode. Quando dá e quando não dá. E tu tem que ser bem claro nisso. O que eu tenho visto, irmãos? Pessoas que deixam de comentar o que sentem por orgulho. E o que eu ensino, sempre deixa bem claro o que tu sente e o que tu pensa. Falar dos teus sentimentos é bênção, não maldição. Se naquele momento tu não pôde comprar, tu fala, a gente não pode, porque a gente tem tal conta para pagar. Mas se eu pudesse, eu daria tudo que tu quer. Se eu pudesse, eu te daria isso todos os dias. Deixar bem claro, não é humilhação, não é vergonha, irmãos. É humildade, amor e respeito pelo outro. E se a outra pessoa não entender, ela vai ter que orar a Deus para começar a entender. Porque a união, o casamento é isso, é complemento, é união, é cumplicidade. É entender quando não deu e ficar feliz quando pode. Às vezes, né, ali a esposa quer sair fora comer um lanche, né, e o esposo, sabendo que não dá, né, a situação não dá, tá difícil, e a esposa fica ali insistindo, e ele conhecendo a esposa, né, que ela vai ficar bicuda durante a semana, pega e leva, irmãos. Leva a esposa, vai ali, agrada ela, e daí volta para casa contente. Quando é amanhã, ela já está, né, com vontade de outra coisa. E daí nesse meio tempo, irmãos, ficou a conta de água para trás, ficou a conta de luz, né? Daqui a pouco é a tua preocupação para pagar a conta de luz. Já não tem mais um sono, né, adequado. Já não consegue dormir direito. E daí, irmãos, isso vira uma bola de neve tão grande, né, que tu já não vai conseguir agradar a tua esposa, tu não vai conseguir trabalhar direito, tu não vai conseguir dormir direito, não vai conseguir, né, buscar a Deus direito. Então, irmãos, tem que haver um limite dentro da casa, né? Dentro da sua casa, assim como também tem que ter um limite dentro da casa do Senhor, que nem nós estamos falando agora, né, da questão dos nossos filhos, irmãos. A gente mulher sábia, você mulher sábia, sabendo que o teu esposo é o cabeça da casa, e quando ele diz que não dá, claro que na hora a gente se chateia, a gente fica triste, mas tu tem que entender que não dá. E não também ficar a bicuda com teu esposo, não querer já conversar, já fechar o semblante. Irmãs, a gente tem que ter essa sabedoria, porque é como o Adriano acabou de falar. Aí o teu marido vai deixar de pagar uma conta para te agradar. Mas a pessoa que é ingrato, a pessoa que é ingrata, ela vai estar sempre querendo mais, sempre buscando mais. O que vai acontecer? Dali 2, 3 dias alguém convida para ir em algum lugar. Aí o esposo não vai ter dinheiro porque já gastou o dinheiro daquela conta. E de novo tu vai estar querendo exigir algo dele que no momento ele não pode te dar. E de novo vai gerar a briga. Aí tu evitou a briga hoje, mas dali 2, 3 dias vai voltar aquela briga. Voltando aquela briga, volta também o descontentamento do teu esposo, porque ele sabe que ele fez aquilo contra a vontade dele, contra o querer dele. Vem tudo isso que o Adriano falou. Tu não dorme, ele já não dorme direito, ele já fica estressado, já acaba gerando todo um conflito dentro de casa. Então não faça isso. Outra coisa que acontece, a pessoa acaba pedindo dinheiro emprestado para tentar suprir aquela necessidade ali, para fazer uma vontade da esposa, uma coisa fútil. Irmãos, pesa o que realmente importa, o que realmente dá e não dá para fazer. Não se coloca nesse jugo de balança desigual. É para tudo na nossa vida, irmãos, tudo. Honra primeiro as tuas contas, depois tu sai para comer fora. Honra primeiro as dívidas do teu mês. Água, luz, a internet, não sei, as tuas dívidas, honra as tuas dívidas, depois tu sai para comer fora. Se acaso der, se não der, deixa para o próximo mês, economiza para o próximo mês. A gente tem que aprender a economizar, irmãos, a juntar se tu quer fazer aquilo. Porque senão tu cria também os filhos com essa crença de escassez, com essa crença de limitância. Porque se tu economiza, amanhã ou depois tu consegue. Mas aí tu ensina o teu filho que ele tem que ter essa noção de economizar, de planejar o futuro, de ter um planejamento familiar, de ter essa prosperidade. Outra coisa, irmãos, que eu estava até percebendo lá em casa,
que eu ando fazendo bastante estudo, vendo bastante vídeo, devido a um projeto aí que eu tô para fazer. E eu tenho percebido, e o Senhor falou comigo essa noite passada, eu acordada, meditando com Deus, e Deus falou assim para mim: o teu estresse mede o estresse da tua família. E eu disse: como assim, Senhor? E aí Deus começou a me fazer uma retrospectiva, começou a me fazer reviver os dias passados. Quando os dias que eu estou mais estressada, os meus filhos estão mais estressados. O meu marido acaba ficando mais estressado. O teu estresse, mulher, mede o estresse da tua casa, da tua família. Se tu está muito estressada, tu estressa todos na tua volta. Observa, começa a observar se é que tu já não... Agora, quando eu te falei, já não disparou um gatilho aí. Já não teve até aquela risadinha de é verdade. Porque o marido chega, tu tá estressada, tu não cumprimenta teu marido direito, tu não serve direito um café, um almoço pro teu marido, ele pede uma coisa, tu já responde com asperamente para ele, e aí começa a gerar já um estresse nele, e os filhos sentem, mas até os bebezinhos, eles sentem quando a gente está mais estressado. O que a gente faz, irmãos, para reduzir essa taxa de estresse? Abraça, dá beijo, sorri, tem intimidade com teu esposo, fala palavras de amor, de carinho para os teus filhos, para o teu marido, por mais que tu naquele momento não esteja sentindo aquilo, mas exercita, exercitando essas coisas, fazer uma boa ação, dar carinho num animal de estimação, tudo isso faz com que tu diminua o cortisol e aumente os hormônios da felicidade, chamados hormônios da felicidade, dopamina, a citocina, todos esses hormônios. Tu aumenta eles e diminui o hormônio do estresse. Quer falar alguma coisa? Eu queria encerrar, irmãos, agora falando para as mulheres que o quanto as irmãs parem para prestar atenção na palavra de Deus desde o início. Quem foi o foco de Satanás? Desde o início, aonde Satanás trabalhou? Satanás tirou Adão e Eva e todos nós do paraíso através da mulher. Desde o princípio, o foco de Satanás foi a gente, mulher. E hoje não é diferente. Hoje o foco dele é em nós. Todo lar, irmãos, todo sem exceção, que a gente tem visto, que a gente tem acompanhado, todo lar que a gente tem acompanhado, que está com problemas, a esposa está com problema. A esposa está desestruturada emocionalmente. A esposa está desestruturada, às vezes até fisicamente, com o seu emocional tão focado em outras coisas e largando o principal de Deus, que é a instituição mais importante que Ele te deu para te cuidar, mulher, que é a tua casa e a tua família. Deus te deu filhos, cuida deles. Mas cuida com amor, com carinho, com zelo. Tu sabe qual é a parte aí da tua família que Deus te deu a garantia para o resto da vida? É o teu esposo. Os teus filhos, Deus deixou bem claro que vai chegar ao ponto que eles vão unir-se a uma mulher e vão embora, vão ter a vida deles, e tu vai ficar. E dependendo de como foi criado essa outra pessoa que vai entrar na tua família, até afasta teus filhos de ti. Mas o teu marido, Deus disse que até que a morte os separe. E por que não é assim? Por causa da dureza do nosso coração. Aprenda a estruturar emocionalmente a tua casa e a tua família. Uma mulher que está perturbada emocionalmente, cheia de estresse, de raiva, de insegurança, de medo, de angústia, de depressão, de ansiedade, de crenças do seu passado, de crenças limitantes da sua infância, de traumas da infância, abusos da infância, emocionais, físicos. Essa mulher que carrega esses traumas, ela gera filhos traumatizados, casamentos frustrados, uma vida de angústia. Mulher, se hoje tu serve a Deus e ainda tem esses problemas, procura ajuda.
O Senhor deixou estabelecido para nós, os médicos, a medicina. Tem um médico que vai cuidar. Para cada área do teu corpo tem um médico. E para tua mente também. A mulher que é sarada emocionalmente, a mulher que é sarada no seu psique, ela tem uma vida estruturada. Ela tem uma vida firme. Ela consegue se doar mais para Deus. Ela consegue entender o seu potencial para com Cristo. Ela consegue ver aonde ela está errando, aonde ela está falhando dentro de casa. Porque quando a gente está perturbado emocionalmente, irmãos, eu falo isso porque eu já vivi isso. Eu já cheguei a tentar o suicídio antes de encontrar Cristo. Eu fui a um quadro de depressão que eu não conseguia mais nem dormir de noite. E encontrei Cristo e Ele me tirou da beira do suicídio. Me tirou da depressão. Mas alguns traumas ficaram registrados no meu inconsciente. Algumas coisas ficaram ali marcadas. Que eu só consegui me libertar com as técnicas. Com o profissional adequado. Procure ajuda, mulher. Não deixa o teu casamento ser esgotado. Os teus filhos serem traumatizados. Procure socorro. Estava aqui meditando e, às vezes a gente até leva para brincadeira, irmãos? Leva para brincadeira, mas é uma coisa séria, irmãos, Que se tu não cuidar do teu casamento, irmãos, a gente vai chegar à velhice e às vezes um vai precisar um do outro, irmãos? Um vai precisar de levar um cafezinho na cama para a esposa, ou a esposa levar um cafezinho para o marido na cama quando estiver mais doentinho, mais velhinho, irmãos? E se tu, fazer de qualquer jeito, levar de qualquer jeito o teu casamento, a tua família, e quando chegar na velhice, quem vai te cuidar? Quem vai ser o teu parceiro? Medita nisso, irmãos. Medita que um dia todos vão passar pela velhice. E a gente fala isso que às vezes nós convivemos com nossos próprios pais, irmãos? Tem vezes que eles estão ali mais doentes, acamados, e a gente veja a dificuldade, irmãos. Então nós vamos chegar também a este ponto. Vou deixar aqui a minha esposa para a gente fazer um encerramento, que hoje já estamos meio atrasado, E nós vamos ter mais tempo para falar da palavra de Deus e falar sobre a família. Você está passando aqui perto novamente. Só para encerrar, irmãos, eu quero que tu medite com Deus sobre as mulheres que tiveram sabedoria e as que não tiveram. Eu quero te deixar um exemplo aqui de Esther e Vasti. Quero te deixar aqui o exemplo de Sara e Agar. E quero te deixar o exemplo de Ana e Penina. Mulheres que tiveram a sabedoria e a firmeza de Deus, se colocaram pela presença de Deus, e as mulheres que se distanciaram do querer de Deus. Fizeram conforme o achismo do seu coração, conforme o achismo do seu querer. Eu acho que assim é certo e pronto. A gente tem que ter a direção de Deus, irmão. Ora, jejua, busca Deus. Deus te deu a direção? Vá, faça, toma atitude. Não espera para amanhã. Não espera para amanhã porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que vai acontecer no próximo dia. Eu quero só encerrar, irmãos, dizendo que o que tu está transbordando? Uma xícara, quando ela é sacudida, essa xícara somos nós. Quando nós somos sacudidos pela vida, pelo mundo, o que vai derramar de dentro de nós? O que vai derramar de dentro dessa xícara? O que tu está derramando? Examina na tua vida. Pensa. Medita agora comigo. Todas as vezes que Deus permitiu que essas sacudidas viessem até ti, que esses esbarrões viessem até ti, o que derramou, o que transbordou? Porque Deus permite. Deus permite que alguém te afronte, até mesmo dentro da igreja, para saber o que tu vai derramar. Tu derramou raiva? Tu derramou frustração? O que tu derramou? A gente só derrama, irmãos, o que a gente está cheio. Só transborda o que está cheio. Só sai de dentro, só sai para fora o que está dentro. E a própria palavra fala. Porque o que contamina o homem não é o que entra da boca para dentro, mas o que sai da boca para fora. E uma vez que saiu, tu não pode mais recolher. Aquela palavra que saiu, que ofendeu, que magoou, já saiu, já foi, já feriu. Então pensa, irmãos. Usa aqueles segundinhos para meditar com Deus. E agora o que eu falo, Senhor? Esses segundinhos de tu perguntar, e agora o que eu falo, Senhor? Evita brigas e evita até maldições para a tua vida. A própria palavra também diz que a nossa boca, ela serve para duas coisas, amaldiçoar e abençoar. E que a gente não pode, de duas fontes, jorrar água doce e água amarga. O que está jorrando de dentro de ti? Usa a tua boca para ser bênção, um canal de bênção. Bendiz teus filhos, bendiz teu marido. Não amaldiçoa. Não chama teu filho de inútil. Esse não sabe fazer nada.
Que pessoa chata, pessoa abusada, pessoa impertinente. Não usa a tua boca para amaldiçoar teus filhos. Não traz essa carga de maldição para os teus filhos. Porque por mais que tu acha que hoje não tem efeito, fica gravado no inconsciente dele. Quando ele for adulto, ele vai ter bloqueios emocionais por essas palavras. Amém? Oramos então para encerrar, irmãos. Pode orar, irmãos. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor Jesus, por este momento, Pai. Estivemos aqui, Senhor Jesus, falando a Tua palavra, Senhor Jesus. E que o Senhor possa, meu Pai amado, nos fortalecer, meu Pai. Porque grande é a fúria do inimigo, Senhor Jesus, quando abrimos nossa boca para falar da Tua palavra, Senhor Jesus, para falar dos Teus objetivos em nossas vidas, Pai. Toma, Senhor Jesus, a cada um de nós, meu Pai, e que o Senhor possa, meu Deus Todo-Poderoso, estar fazendo a Tua obra em nossas vidas, Pai, e nos ensinando a fazer, meu Pai, o Teu querer, Pai. Queremos Te agradecer, Senhor Jesus, pela saúde que o Senhor tem nos dado, Senhor Jesus, pelo privilégio de conhecer a Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém.